Vamos então iniciar agora a resolução do conjunto de exercícios, problemas e desafios complementares que vão desde a página 122 à página 131. E porque isto é um conjunto de exercícios bastante extenso, vamos dividir isto em 5 partes. Esta primeira parte vai abranger os exercícios 1 a 4, isto é, apenas as páginas 122 e 123. Esta primeira parte é constituída por 4 exercícios. Vamos então iniciar pelo primeiro. Na figura seguinte estão representadas as funções numéricas f e g com o mesmo domínio. Menos 2, menos 1, 0, 2, 3. Menos 2, menos 1, 0, 2, 3. Indica o contradomínio de f e de g. Neste caso, o contradomínio de f é o conjunto dos elementos menos 2, menos 1, 0, 2 e 3, sabendo que o contradomínio é o conjunto de todas as imagens possíveis. Portanto, a imagem de menos 2 é menos 2, a imagem de menos 1 é menos 1, a imagem de 0 é 0, a imagem de 2 é 2, a imagem de 3 é 3. Portanto, este é o contradomínio de f. Relativamente à função g, o contradomínio é o conjunto dos elementos menos 1, menos 1 meio, 0, 2 terços e 2. A linha 2 determina as imagens de f menos 2, f de 0, g menos 1, g de 0 e o valor desta soma algébrica. Vamos então começar pela primeira. F menos 2, qual é a imagem do elemento menos 2 dado pela função f? É menos 2. Portanto, menos 2 é a imagem do objeto menos 2 dado pela função f. Qual é a imagem do objeto 0 dado pela função f? Isto é, f de 0 é igual a 0. 0 é a imagem do objeto 0 dado pela função f. G de menos 1. Qual é a imagem do objeto menos 1 dado pela função g? É 0. Portanto, 0 é a imagem do objeto menos 1 dado pela função g. G de 0 é qual é a imagem do objeto 0 dado pela função g? É igual a menos 1. Portanto, menos 1 é a imagem do objeto 0 dado pela função g. Na linha E temos a adição algébrica destas imagens. Portanto, f de 3 é igual a 3. Portanto, 3 é a imagem do objeto 3 dado pela função f. G de menos 2 é igual a menos 1 meio. Isto é, menos 1 meio é a imagem do objeto menos 2 dado pela função g. E, finalmente, g de 2 é igual a 2 terços, ou seja, 2 terços é a imagem do objeto 2 dado pela função g. Substituindo, então, esta expressão f de 3 mais g de menos 2 menos g de 2 pelos respectivos valores, vamos ter, então, 3 mais menos 1 meio menos 2 terços. Convém utilizarmos os parênteses por causa da regra de sequência de sinais. Temos, então, 3, desembaraçando de parênteses, aqui mais por menos é menos, menos 1 meio, e depois menos por mais dá menos, menos 2 terços. Calculando o mínimo comum, que é 6, vamos obter então 18 menos 3 menos 4 sobre 6, ou seja, 11 sextos. A linha 3 constrói no teu caderno o referencial cartesiano e representa o gráfico das funções f e g. Temos aqui então o referencial cartesiano, vamos ver os pontos definidos pela função f. Temos então menos 2 é o primeiro ponto. Depois menos 1, segundo ponto. 0, 0, origem dos eixos. Depois temos 2, 2, abscissa 2, ordenada 2. E finalmente o último ponto, abscissa 3, ordenada 3. Estes são os 5 pontos definidos pela função f. Relativamente à função g, temos então menos 2, menos 1 meio, menos 2, menos 1 meio, este ponto a verde. Depois menos 1, 0, um ponto pertencente ao eixo de x. Depois 0, menos 1, um ponto pertencente ao eixo dos y. Depois temos 2, 2 terços, abscissa 2, ordenada 2 terços, é este ponto aqui. E finalmente temos 3, 2, ou seja, abscissa 3, ordenada 2. A linha 4 indica o contradomínio da função f mais g, isto é, a função soma de f com g. Como o domínio é o mesmo, podemos construir uma tabela deste tipo. F de x mais g de x vai ser menos 2 mais menos 1 meio, isto é, menos 5 meios. Aqui menos 1 mais 0 dá menos 1, aqui 0 menos 1 dá menos 1, aqui 2 mais 2 terços dá 8 terços e aqui 3 mais 2 dá 5. Portanto, este é o contradomínio da função soma f de x mais g de x.
Portanto, o contradomínio é o conjunto dos elementos menos 5 meios, menos 1, está repetido, por isso é que pomos só apenas uma vez, 8 terços e 5. Podemos ver aqui a representação gráfica dos pontos no GeoGebra. Temos a vermelho os pontos da função x, portanto estes 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Depois temos os 5 pontos da função g, 1, 2, 3, 4 e aquele ali 5, pertencente ao eixo dos y. E os pontos da função soma, estes azuis, portanto 1, 2, 3, 4, 5. Vamos então ver a última pergunta desta primeira questão. Copia para o teu caderno a seguinte tabela e completa efetuando as operações propostas. Portanto, temos aqui o domínio, x, e temos aqui a composição. Temos aqui na primeira coluna f de x menos g de x, depois f de x vezes g de x, depois f ao quadrado de x, g ao cubo de x, e finalmente f ao quadrado de x menos g ao cubo de x. Podemos alterar ligeiramente a tabela para facilitar, colocando nas primeiras duas colunas as respectivas imagens das funções f e g. Facilita mais. Portanto, para menos 2 temos menos 2 pela função f, menos 1, 0, 0, 2, 2, 3, 3. Para a função g, para o mesmo domínio, temos menos 2, menos 1 meio, menos 1, 0, 0, menos 1, 2, 2 terços e 3, 2. Para a primeira coluna temos então f de x menos g de x, menos 2, menos 1 meio, atenção aos parênteses, fica menos 3 meios. Depois temos menos 1, 0, dá menos 1. Depois 0 menos 1 dá 1, porque menos por menos dá mais. Depois temos 2 menos 2 terços dá 4 terços. E finalmente temos 3 menos 2, que é 1. Depois aqui temos o produto, f de x vezes g de x, ou seja, menos 2 vezes menos 1 meio é 1. Depois menos 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes menos 1 dá 0. 2 vezes 2 terços dá 4 terços. 3 vezes 2 dá 6. Temos agora f ao quadrado de x, menos 2 ao quadrado é 4, menos por menos dá mais, menos 1 ao quadrado dá 1, 0 ao quadrado dá 0, 2 ao quadrado dá 4 e 3 ao quadrado dá 9. Na coluna g ao cubo de x, temos então menos 1 meio ao cubo dá menos 1 oitavo, dá negativo porque é menos por menos dá mais, depois vezes outra vez menos dá menos, 0 ao cubo dá 0, menos 1 ao cubo dá menos 1, menos por menos dá mais, depois vezes menos dá menos outra vez. 2 terços ao cubo dá 8 sobre 27 e 2 ao cubo dá 8. Finalmente temos f ao quadrado de x menos g ao cubo de x. Podemos utilizar os dados das últimas duas colunas, já temos calculado o f ao quadrado de x e o g ao cubo de x. Fica então 4 menos 1 oitavo dá 33 oitavos, 1 menos 0 dá 1, 0 menos 1 dá 1, 4 menos 8 27 avos dá 100 27 avos e finalmente 9 menos 8 dá 1. Vamos então à segunda pergunta. A tabela que se segue apresenta a classificação de 5 alunos numa prova final de História. Portanto, seja f a função que cada aluno associa à respectiva classificação, isto é uma função, porque a cada aluno corresponde uma única nota, temos então uma relação unívoca entre o nome e uma classificação. O João teve 4, a Beatriz teve 2, a Marta teve 4, a Inês teve 5 e a Sofia teve 4. Vamos ver então a primeira questão. Indica o domínio e o contradomínio da função. Seja então esta função f de A em B, em que A é João, Beatriz, Marta, Inês e Sofia, e B são estes números. O João teve uma nota de 4, a Beatriz uma nota de 2, a Marta uma nota de 4, a Inês uma nota de 5 e a Sofia uma nota de 4. Ou seja, o domínio de f é constituído pelos nomes João, Beatriz, Marta, Inês e Sofia. O contradomínio é o conjunto de todas as imagens possíveis. Temos aqui uma imagem repetida, que é o 4, aparece 3 vezes, portanto temos 2, 4 e 5. Segunda questão, determina o valor da expressão f de João mais f de Beatriz mais f de Marta mais f de Inês mais f de Sofia a dividir por 5 e explica o resultado obtido no contexto da situação. Portanto, para terminarmos esta expressão, vamos calcular as imagens das respectivas parcelas e já vimos que f de João é igual a 4,
f de Beatriz igual a 2, f de Marta igual a 4, f de Inês igual a 5 e f de Sofia igual a 4. Substituindo então f de João pelo respectivo valor, assim como nas restantes parcelas, ficamos com 4 mais 2 mais 4 mais 5 mais 4, a dividir por 5, isto dá 19 quintos, ou seja, 3,8. No contexto do problema, se f de x é a classificação de um aluno numa prova final de História, então 3,8 é a classificação média dos 5 alunos. Cá está, dos 5 alunos. Porquê? Porque nós temos a soma das classificações a dividir por número de alunos. Temos a média da classificação destes 5 alunos. Vamos ver a terceira pergunta. Considera a função constante igual a menos 1, definida de A, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, para Q. Constrói no teu caderno um referencial cartesiano e representa o gráfico da função. Portanto, nós estamos perante uma função constante, isto é, qualquer que seja o valor do objeto, a imagem é sempre igual a menos 1. Neste caso, o domínio é constituído apenas pelos elementos menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Significa que as imagens de qualquer um destes objetos é sempre igual a menos 1. Graficamente, vamos ter 5 pontos. De abscissas, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Cá está. Mas em que a imagem é sempre igual a menos 1. Para o primeiro ponto, temos então objeto menos 2, imagem menos 1. O segundo, objeto menos 1, imagem menos 1. Terceiro, objeto 0, imagem menos 1. Quarto, objeto 1, imagem menos 1. E finalmente o último, objeto 2, imagem menos 1. Portanto, qualquer que seja o valor do objeto, neste caso temos apenas 5 valores, a imagem é sempre igual a menos 1. Vamos então ver a última pergunta, a quarta pergunta. Esta pergunta tem duas questões. Vamos começar aqui pela primeira. O gráfico que se segue mostra como o preço em cêntimos a pagar pelo envio de correspondência em correio normal para o território nacional está relacionado com o peso em gramas dessa correspondência. Nós verificamos aqui, pela análise do gráfico, que nós estamos perante uma função por patamares que é constante em cada um dos patamares. Isto é, se o peso da correspondência varia entre 0 e 20 gramas, portanto aqui temos 10, 20, 30, 40, 50, 0 e 20, o custo é 30 cêntimos. Se for entre 20 e 50, é 50 cêntimos. Se for entre 50 e 100 gramas, é 55 cêntimos. É evidente que temos que ter em atenção os extremos. Não existe preço para o envio de correspondência de 0 gramas, e é lógico, não é? Se não existe peso, significa que não existe correspondência, e portanto, se não existe correspondência, não existe pagamento. Este intervalo vai até aos 20 gramas inclusive. Portanto, se tivermos uma correspondência de 20 gramas, o preço é 30 cêntimos e não 50. Só é 50 cêntimos quando for maior que 20 gramas e menor ou igual a 50 gramas. Portanto, a pergunta é, para enviar um envelope por correio com um convite para a festa de aniversário, a Maria teve pagado 30 cêntimos. Escreve um valor possível para o peso, em gramas, desta correspondência. Portanto, vamos começar por ver qual é a expressão desta função. Esta função por patamares é deste tipo, isto é, tem 3 patamares, vai ter 3 subdivisões. 30 se for maior do que 0 e menor ou igual a 20, já vimos, maior do que 0, menor ou igual a 20. 50 se for maior do que 20 e menor ou igual que 50. E 55 se for maior que 50 e menor ou igual a 100 gramas. Se a Maria pagou 30 cêntimos pelo envio da correspondência, significa que o seu peso estará compreendido neste primeiro patamar. Isto é, x será maior que 0 e menor ou igual a 20. Que valores é que nós temos aqui como possíveis? Se verificarem, temos infinitos valores. Não é? Entre 0 e 20 gramas temos infinitos valores. Por exemplo, podemos escolher 18 gramas. 18 gramas é um valor que está dentro deste intervalo. E dizemos que é infinitos porquê? Pode ser 18, pode ser 18,1, 18,15, 18,01, 18,02, 18,03 e, portanto, verificamos que há uma infinidade de valores. Portanto, vamos definir um dos valores, por exemplo, 18 gramas. Pergunta 2. As duas primas gêmeas da Maria vão enviar-lhe cada uma um cartão de aniversário por correio. O cartão que uma delas escolheu pesa 16 gramas e o cartão que a outra escolheu pesa 19 gramas. Cada uma tem um envelope que pesa 2 gramas, oferecido na compra do respectivo cartão. Para economizar dinheiro,
no envio desta correspondência, deverão as gêmeas enviar os 2 cartões de aniversário em envelopes separados ou num único envelope. Mostra como obtiveste a resposta. Vamos então analisar. Nós temos aqui a expressão da nossa função. Uma delas enviou uma correspondência de 16 gramas mais 2 gramas do envelope dá 18 gramas. 18 gramas está no intervalo compreendido entre 0 e 20. Portanto, se enviasse individualmente esta correspondência, pagaria apenas 30 cêntimos. A outra, se enviasse individualmente também, pagaria 50 cêntimos. Porquê? Porque tem 19 gramas da correspondência mais 2 gramas do envelope, que é 21. 21 é superior a 20, significa que está compreendido no segundo patamar. Isto é, maior que 20, menor que 50. 50 cêntimos. Significa então que o envio em separado seriam 30 cêntimos mais 50 cêntimos. E se fosse o envio em conjunto? Neste caso, utilizariam apenas um envelope. Seriam 16 gramas, que seria do primeiro cartão, mais 19 gramas do segundo, mais uma única embalagem. Portanto, 16 mais 19 mais 2 dá 37 gramas. 37 gramas está abrangido pelo segundo patamar, isto é, maior que 20, menor que 50, o que significa que o pagamento seria apenas 50 cêntimos. Estamos a ver, portanto, que o envio mais económico seria o envio em conjunto, não é? Porque enviando as duas correspondências em conjunto, pagariam tanto como o envio desta segunda em separado. Podemos então analisar. O envio em separado, temos o peso 1, que é 16 mais 2, 18 gramas. O peso 2, que seriam 19 mais 2, 21 gramas. Significa que pelo envio da primeira pagaria 30 cêntimos e pelo envio da segunda pagaria 50 cêntimos. A soma dos dois custos, CP1 mais CP2, seria 30 cêntimos mais 50 cêntimos, seria 80 cêntimos. Se fosse o envio em conjunto, teríamos um peso de 16 mais 19 mais 2, ou seja, 37 gramas, o que ia calhar no segundo patamar na mesma, como o envio em separado desta, e pagaria apenas 50 cêntimos. Estamos então a ver que o custo do envio em separado, que é a soma destes dois custos, é maior do que o custo do envio em conjunto, que é apenas este custo de 50 cêntimos. Portanto, o mais económico será enviar em correspondência em conjunto.